Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo. Aqui quem fala é o professor Marcelo Lasno e hoje a gente vai falar sobre sistema nervoso. Então vamos lá. Desde quando ocorre a fecundação, há um desenvolvimento de um zigoto na formação de um embrião. Esse embrião possui 3 tipos de tecido: ectoderme, mesoderme e endoderme. A ectoderme é particularmente importante aqui, porque ela deriva, além de uma parte dos epitélios, mais o tecido nervoso. Recentemente a gente viu um problema relacionado a isso com os casos de zika virose que acabaram resultando em casos de microcefalia em função de malformação do sistema nervoso a partir desse tecido que é a ectoderme. O tecido nervoso, então, é um dos tecidos adultos sobre o qual a gente vai falar hoje. Aqui vocês estão vendo um neurônio típico. Nós temos mais de 1000 neurônios diferentes, de tipos de neurônios diferentes. Esse é um neurônio dos mais comuns, que é o chamado neurônio motor. Toda essa região do neurônio é uma zona de recepção, que inclui essa região dos dendritos e essa região onde fica o núcleo chamado corpo celular. E aqui uma zona de transmissão, um longo prolongamento, normalmente longo e normalmente único, chamado de axônio. O axônio é a parte principal dos neurônios, comumente, embora excepcionalmente pode ser um pouco mais curto do que vocês viram, tá? Os neurônios normalmente eles ocorrem entre 10 e 50% do total das células, sendo que o restante é ocupado pelas chamadas neuróglias. As neuróglias são de 4 tipos substancialmente: os astrócitos, que são células ligadas à nutrição, as micróglias, que são células de defesa, e os oligodendrócitos e células Schwann, que são células produtoras da bainha de mielina, que eventualmente ocorre sobre o axônio particularmente. A bainha de mielina ocorre tanto em células do sistema nervoso central, lá é formada então pelos oligodendrócitos, e no sistema nervoso periférico pelas chamadas células de Schwann. Você vê então, só essa célula é neurônio, as demais são células da glia, essas células neuróglias. Aqui o astrócito, aquela célula de nutrição, aqui a micróglia, célula de defesa, aqui os oligodendrócitos, que são as células que formam bainha de mielina. Nesse caso, como se trata de um oligodendrócito, essa imagem é do sistema nervoso central. De novo aqui, o oligodendrócito, enfim. Aqui a célula de Schwann, formando a bainha de mielina, portanto isso se dá no sistema nervoso periférico. Você vê que a bainha se forma, mas ela não é contínua, né? Ela tem uns pontos de descontinuidade onde haverá a troca de íons que vai resultar no próprio impulso nervoso. Essas regiões onde ocorre essa troca, a gente chama de nódulo de Ranvier. Gente, a bainha de mielina é muito importante. Existem doenças da bainha de mielina chamadas mielinopatias. As 3 mais comuns são a esclerose múltipla, a adrenoleucodistrofia, que ficou famosa por aquele filme que eu acabei de mostrar, a doença de Lorenzo, e a síndrome de Guillain-Barré, que recentemente teve casos aumentados em função da sua provável associação com a zika virose, tá? Aqui o colega de TV, né, esqueci o nome dela. Bom, enfim, vocês lembram? Bom, ela desenvolveu esclerose múltipla e está aqui uma tentativa de fazer implante célula-tronco para poder fazer a sua recuperação. Isso já tem um tempo, as notícias que nós temos são muito poucas, mas se fossem boas, né, elas já estavam, né, bem divulgadas, né? Bom, aqui vocês estão vendo como funciona o neurônio. Então, normalmente ele recebe moléculas químicas aqui nessa porção dos dendritos, e depois aqui ocorre uma geração de um impulso elétrico que percorre o neurônio até o seu final. Então ele também faz o mesmo que fizeram com ele, solta neurotransmissores. Durante a passagem pelo neurônio, o que acontece é uma troca iônica que gera uma mudança de carga. O neurônio fica momentaneamente positivo e isso é chamado de impulso nervoso. Pode ser detectado inclusive por aparelhos. Essa variação elétrica ela se dá substancialmente da seguinte maneira: o neurônio, quando está em repouso, a gente diz que ele está polarizado. Quando você estimula o neurônio, ele imediatamente passa a ganhar sódio, que é uma carga positiva, fazendo com que ele fique positivo. Essa passagem é chamada de despolarização. Logo depois, o neurônio começa a perder potássio, e aí a sua voltagem começa a diminuir. Aqui embaixo, essa diminuição acaba resultando num processo
que é chamado de repolarização. Você vê que até há uma saída excessiva de potássio, e acontecendo um evento chamado de hiperpolarização, chamado também de pós-potencial, e depois ele recupera o potencial de repouso, ou seja, a polarização. Aqui uma animação dessa inversão elétrica, você vê o sódio entra, depois o potássio sai, a célula fica positiva, depois fica negativa. Gente, se o sódio entrasse toda hora e o potássio saísse toda hora, isso ficaria extremamente desbalanceado, tá? Agora o que acontece isso não se dá completamente, por quê? Porque a bainha de mielina, bainha de mielina, ó, deleta. A bomba de sódio e potássio, ela acaba fazendo essa reversão do transporte iônico. Você vê que ele fica colocando o sódio que entrou para fora e o potássio colocando de fora para dentro. Essa reintrodução, ela é chamada de é a bomba de sódio e potássio que faz. E isso faz uma espécie de compensação do impulso nervoso em relação ao anterior. Você vê que em função disso, né, o sódio fica muito mais concentrado fora do que dentro, tá vendo? 10 vezes mais fora do que dentro e 35 vezes mais dentro do que fora fica o potássio, graças à ação da bomba. Mas, voltando, o impulso nervoso consiste no seguinte: o neurônio em repouso, negativo, fica momentaneamente positivo, depois volta a ficar negativo, primeiro porque o sódio entra, depois porque o potássio sai. Isso é um impulso nervoso que se dá particularmente nos nódulos de Ranvier, tá? Bom, outro conceito importante em fisiologia nervosa é a conexão entre os neurônios, chamado sinapse. Sinapse pode ser elétrica, com passagem iônica direta de uma célula para outra, ou química, quando acontece o lançamento de neurotransmissores, como vocês estão vendo aqui. Aliás, esse é o padrão mais comum que tem o uso dos neurotransmissores. Tá? Aqui de novo esse lançamento dos neurotransmissores, e aqui um detalhe da ação do neurotransmissor, no caso aqui a acetilcolina, fazendo com que o receptor dela, uma proteína na superfície da célula, outra na sinapse, permite a passagem do sódio. Tá? Então aqui eu fiz uma comparação entre sinapse química e elétrica. Né? Uma usa neurotransmissores, no caso a química, a outra não. Você viu que na sinapse elétrica existe um túnel através do qual ocorre a passagem de íon de uma célula para outra. Esse túnel é chamado de junção gap. Tá? E a ocorrência, como eu falei, a sinapse química ela é muito mais comum. As sinapses são responsáveis, entre outras coisas, por exemplo, com a própria memória. Né? A memória é o resultado de rearranjos sinápticos. Tá? Também a sinapse está ligada com questões, por exemplo, do efeito das drogas, como a maconha. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vou botar um sitezinho para você dar uma olhada. Também está ligada com a ação dos remédios antidepressivos, né, como esses aqui, que foram descobertos a partir de 1986 e que hoje não agem só contra a depressão, mas agem contra uma série de doenças, como transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade geral, generalizada, dependência química, transtorno bipolar, entre outros. Bom, vamos falar agora um pouco do sistema nervoso. O sistema nervoso é dividido em duas partes, central e periférico. A divisão central é dividida ainda em encéfalo e medula espinhal. E o periférico, a divisão é dita em somático e autônomo, sendo que a divisão autônoma é dividida em simpático e parasimpático. Vamos ver o sistema nervoso central, constituído de encéfalo, que fica aqui na caixa craniana, e a medula espinhal, que fica aqui protegida pela coluna vertebral. Tá? Bom, aqui, gente, a questão toda é a seguinte: o cérebro é essa parte toda que vocês estão vendo, incluindo o vermelho e o verde. Essa região aqui é o cerebelo e essa região aqui é o chamado tronco encefálico. De modo que o encéfalo, então, tem essa constituição: cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Na próxima aula, nós vamos ver detalhes sobre essas estruturas. Não percam!